Salve pessoal, aqui é o Nicolas Pareschi. Vamos estudar aqui juntos um indicador bem interessante aí que, por si mesmo, ele consegue apresentar retornos superiores aos índices, né? Então, se você usar esse indicador aí, você vai conseguir derrotar o Ibovespa no longo prazo, vai conseguir derrotar o SP500, o índice das 500 maiores ações dos Estados Unidos. A gente pode ainda aprimorar, né, esse indicador e combinar aí com métricas de preço, com outras métricas contábeis e ter desempenhos ainda melhores. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, é que existem sinônimos para isso, tá? Então, preço sobre vendas, em inglês, é conhecido como price to sales. E a gente tem também o preço sobre receitas e price to revenue. Price to revenue é a tradução aqui de preço sobre receitas. Price to sales é a tradução de preço sobre vendas, né? Quem quiser procurar empresas lá fora vai ter que usar essas nomenclaturas. Alguns sites têm somente preço sobre vendas, outros têm somente preço sobre receitas. Na minha opinião, a melhor nomenclatura é o preço sobre receitas, mas não é a mais utilizada. O que a gente mais encontra é preço sobre vendas. Porque você pode ter empresas, né, que não necessariamente fazem vendas, né? Você pode ter, por exemplo, uma empresa que tem muitas receitas de ativos financeiros, de ativos imobiliários, por exemplo, uma empresa que alugue, tem uma boa quantidade aí de imóveis aí, acaba alugando e grande parte assim do seu do que ela da sua receita vem disso, né? Se você for ler preço sobre vendas, você vai ter exclusivamente as vendas que ela está fazendo e pode não acabar abrangendo essas coisas. O que acontece assim é que você vê nos sites, principalmente aqui no Brasil, o pessoal está chamando de preço sobre vendas, mas está colocando todas as receitas lá, né? Então, assim, é até se você não é a contabilidade mais exata. O certo seria separar, mas o pessoal não, a maioria até nem separa. Então, esses são os sinônimos, é isso que a gente tem. O que esse indicador nos dá? Esse indicador, ele é bem interessante porque ele é mais assim, você consegue analisar empresas que estão tendo prejuízo. Se você for analisar o preço sobre o lucro líquido, né, a gente já gravou um vídeo aí sobre o preço sobre o lucro líquido, a empresa pode estar sofrendo, assim, por exemplo, pelo período econômico aí, né? Então, assim, em 2016, 2017, a gente teve uma crise econômica no Brasil. Então, você pode ter empresas que estão com lucro líquido negativo. Mas essas empresas vão virar o jogo, assim que a economia melhorar, e elas podem estar possivelmente muito baratas. E se você olhar somente o preço sobre o lucro, você não vai conseguir detectar essas empresas. Mas olhando o preço sobre as vendas, você consegue detectar. O que é um preço sobre vendas barato? Preço, eu estou falando preço, né? nem comentei que isso é o preço da ação dividido pela quantidade de vendas que uma ação da empresa faz. Então você pega, digamos que você tem uma ação lá que vale R$20 e cada ação, cada parte da ação, a parte da empresa, cada partezinha da empresa aí, ela vendeu R$40. Então você vai pegar R$20 e dividir por 40. Você vai ter um preço sobre vendas aí de 0,5. É isso que é. Você pode pensar em preço de cada ação, né? Ou se você pegar o preço de todas as ações, né, o valor da empresa na bolsa, dividir por todas as vendas, vai dar no mesmo, vocês vão chegar no mesmo número. Bom, o que é um preço sobre vendas, um price to sales, preço sobre receitas barato? Assim, a rigor aí na literatura, vocês vão achar que qualquer coisa menor do que 1 é barato. Para um país, isso até é verdade. Mas assim, empresas, vocês conseguem achar empresas bem mais baratas que isso. Aqui no Brasil, vocês conseguem achar empresas menores do que 0,25. E no exterior você consegue achar até menores do que 0,1 aí, em alguns países. Por essa métrica aí, os países mais baratos atualmente são Turquia, Itália, Hungria, Coreia do Sul, Grécia, né, Rússia.
Você vê até que você começa a combinar indicadores e você meio que eles levam ao mesmo resultado, né? O preço sobre vendas é 0,6 e o preço sobre o lucro da Turquia 8,2, né? Então, é um país que está barato por dois indicadores. PB é o preço do valor patrimonial, isso também é muito barato para o país. Então você vê que tudo está tendo algum sentido, assim, não é um indicador anômalo ali, né? O que seria caro? Caro em contrapartida, né? Para um país, qualquer coisa aí maior do que 2 já está bem caro, e para empresas, qualquer coisa assim acima de 4 tá bem caro, assim, tá? Eu não compraria, assim, dificilmente eu compraria uma empresa com preço sobre vendas entre 1 e 4, tá? A não ser que tenha um catalisador aí, alguma coisa que vai acontecer no futuro, assim, muito forte que possa permitir aí que isso vai crescer, a empresa vai crescer. Mas normalmente eu não compraria, tá? Eu queria mostrar, depois eu volto aqui. Antes de mais nada, assim, eu queria mostrar. Tem outras coisas que são importantes a gente analisar também, além do preço sobre vendas. Por que são as vendas, né? É tudo que você vendeu. Você pode estar tendo prejuízo, mas você ganhou aquilo em dinheiro. Mas, assim, além das vendas, é importante você ver a margem do que você está vendendo, a margem líquida, o quanto que sobra de dinheiro ali de fato após você pagar tudo ali, pagar o custo dos produtos, os fornecedores e tudo mais. Então, por exemplo, você pode ter às vezes empresas com um preço sobre vendas razoavelmente alto até, mas que você tem uma margem de lucro no seu produto absurdamente alto. E com isso você vai acabar tendo um lucro alto. Então, por isso que é interessante vocês não verem num vácuo, né? Isso também explica por que você tem muitas vezes empresas com preço sobre vendas muito barato e tipo nada acontece. Porque são produtos que você não tem margem. Então você vai vender, por exemplo, bala. O pessoal não tem muita. O restaurante popular, né? Cara, você não tem muita margem ali no restaurante popular. Você vai estar lucrando ali, quando muito, assim, sei lá, o restaurante mais bem administrado de todos vai estar lucrando 20% ali. Cada quentinha ali, em cada prato que cada pessoa monta, 20% quando muito, hein? A margem daquela galera ali é pequena. Agora você pega aí uma, uma marca aí de relógios, por exemplo, como a Hugo Boss, o Rolex, né? A margem de cada Rolex é muito elevada, né? A Apple tem margens muito elevadas, né? Muitas pessoas adoram iPhones, adoram as coisas que a Apple produz e estão dispostas a pagar aquela margem ali que sempre teve acima dos 20%, a margem da Apple. Então, assim, as vendas não vão ser sinônimos de lucro necessariamente. Mas ela pode te dar umas coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, a Amazon, ela desde 1992, salvo engano, quando ela foi fundada, 92 ou 94, ela apresentou o preço sobre vendas em alguns momentos interessantes, mas nunca apresentou o preço sobre o lucro interessante. Muitas vezes ela trabalhava com tinha a margem era zero ou até negativa e apresentava lucro negativo. Mas o que ela fazia com isso? Ela só crescia, derrotava todos os concorrentes. Como que você vai entrar no mercado que os caras estão vendendo online, ali, entregando na tua casa e não estão tendo lucro, né? Mas com isso ela matou todos os concorrentes, ela cresceu de um modo absurdo aí. Então, você conseguiria detectar a Amazon por preço sobre vendas em algum momento e crescimento, mas você não conseguiria detectar por lucro. Também é importante se analisar as dívidas, né, da empresa. Então, você pode estar tendo um monte de receita, mas se você está com uma dívida muito grande no curto prazo, e no longo prazo, curto prazo é mais perigoso do que o longo prazo, você não vai adiantar nada se vender tanto, né? Ou mesmo que você aumente o valor dos seus produtos, tem a margem ali, uma margem, você vai ter que pagar essas dívidas aí, né? E isso daí pode acabar que sua empresa vai ter que se financiar mais, tentar rolar essas dívidas de curto prazo para longo prazo, ou então emitir ações. Quando você emite ações, em geral, o valor das ações da bolsa cai, né? Outra coisa importante a gente analisar é a recorrência das vendas, né? Tá, você está vendendo muito, mas isso daí é recorrente?
Ou, sei lá, por exemplo, as construtoras acontece isso. A Zetec, sei lá, vendeu um conjunto de apartamentos ali, mas olha, nem tem mais apartamento no estoque para vender. Para você vender mais apartamentos, você vai ter que construir novos apartamentos, né? Então, não são vendas recorrentes, né? Importante analisar isso. E outra coisa interessante é se a empresa tem proteção contra concorrentes. Porque você pode estar vendendo um monte, mas é muito fácil você ter novos concorrentes. Isso daí, por exemplo, é um exemplo aí a Empíricos acabou acontecendo isso com eles, né? Eles venderam muito relatório, agora você tem mais 6, 7 empresas aí produzindo relatório, né? Ela não tinha proteção contra concorrentes, né? Não estou dizendo que ela esteja má, mas assim, não é uma coisa que você possa pressupor que as receitas vão continuar com o mesmo nível de crescimento aí, né? Ou vão permanecer as mesmas no tempo. Então a gente tem que ter em mente tudo isso aí. A situação ideal é uma empresa com vendas recorrentes e que tenha proteção contra a concorrente. A Amazon era um caso desses aí, né? Tava margem zero, putz, quem podia competir com margem zero? Era recorrente, tava crescimento, o mundo todo. Tinha países que ela nem tinha entrado ainda, né? Tava só nos Estados Unidos no início. Então era um cenário perfeito aí, né? Então tá. Então, tá, Nicolas, mas isso daí dá retorno? Sim, pessoal, dá retorno. O SP500 rendeu aí nesse período analisado aí de 2007 até 2019, 7% ao ano em média. E se você comprasse preço sobre receita menor do que 0,05, você teria um retorno ao ano de 30%, rebalanceando a carteira trimestralmente, né? É um retorno extremamente elevado. Claro que eu fui muito exigente aí, né? 0,05. Conforme vocês vão sendo menos exigentes, o retorno diminui, né? E isso aí são empresas do mundo todo, né? Você teria que ser o certo para poder usufruir disso aí. Com a conta da Interactive Broker, vocês conseguem usufruir disso, né? Vocês podem operar boa parte das bolsas do mundo, mas tem ações, tem países aí como a Turquia e a Tailândia que você não consegue entrar nem pelo Interactive Brokers, né? Teria que ir no país mesmo e fazer uma conta lá no país. Então, olha só, realmente, o retorna derrota aí, você consegue derrotar os índices. Porém, isso daí vai ser fácil? Não vai ser fácil. Você vai ter drawdown, não pense que comprar esse aqui, todo ano eu vou estar imprimindo disso. Você vai ter anos no prejuízo, você vai ter anos, você vai ter muito prejuízo. Inclusive, essas empresas aí geralmente são de crescimento aí, elas até caem mais do que a bolsa, né? Olha o que aconteceu em 2008 aí. Isso é no trimestre, tá? Retorno do trimestre. Então, só no trimestre aí você tem terceiro trimestre, várias empresas retornando menos que 30%. E você achou que ia melhorar no quarto trimestre? Não, de novo, até piorou. Várias aí retornando menos de 40%, não sei o que. Porém, quando quica, né? O kick é enorme também, né? Só no segundo trimestre aí de 2009, tiveram várias empresas retornando mais que 100%, né? Então é algo assim que você tem que ser. Você não pode ser cardíaco. Mas no longo prazo você vai acabar retornando mais que a bolsa. Tá? Mas isso era só 2008? Não, ó. 2018, ali em dezembro, outubro, nos Estados Unidos, novembro, a gente teve um período ruim. Olha só o que aconteceu novamente. As empresas com preço sobre vendas aí apanharam bem. Então, indicadores como preço sobre vendas e preço sobre valor patrimonial, eles tendem a. Eles têm uma sensibilidade, né, ao chamado beta, aos índices muito grande. Então elas acabam caindo mais. Quando as bolsas caem, acabam subindo mais quando as bolsas sobem. Então a gente tem que ter ciência aí, né? Que não. Agora aprendi esse indicador aqui, eu vou comprar só com isso e vai ser fácil. Não, nunca é fácil. Nunca é fácil. E grande parte do lucro vem disso, do cara ter uma consciência, uma fé no seu sistema, né? Saber que vai performar no longo prazo e aguentar os trancos e solavancos. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês, pessoal. E aqui no Brasil, né, vou ensinar vocês a pesquisarem isso. Aqui no Fundamentos, vocês podem vir aqui, busca avançada por empresa, e aí vocês digitam aqui PSR, preço sobre receita líquida.
Vem do inglês Price to Sales Ratio. Então vocês para aqui mínima 0, máxima vou botar 0. Eu não sei se aqui tem vírgula ou é ponto, vou botar ponto. 0.3 e vou botar um volume diário mínimo aí. 10 mil no mínimo aí. Então, ó, veio até mais empresas do que o... Aí vocês podem ordenar aqui pelo PSR. E aí vocês têm aí Saraiva, que só caiu, né? Veja que o negócio é agressivo, né? É uma coisa meio teste para cardíaco. Tu compra isso aqui e fecha os olhos, né? Espera que a empresa seja um turnaround. Isso é um indicador bom para pegar essas turnarounds. O que são turnarounds? São empresas que apanharam muito, mas podem eventualmente acabar virando, né? Por isso também é importante se analisar a dívida, né? Saber se esse troço daí assusta. Por exemplo, olha a dívida disso aqui. É 8 vezes maior que o patrimônio, assim. Isso é uma empresa que está se encaminhando para falir, né? Então, a não ser que tenha um aporte de capital aí enorme, alguma coisa aconteça. Negativo é pior ainda, tá? Porque o patrimônio já é negativo. Então, assim, a primeira candidata, assim, mais razoável, realmente, seria essa aqui. A Profarma, né? Não está tendo lucro ainda, mas pelo menos não tem uma dívida tão grande aí. Tem uma liquidez corrente, que é quando você tem de ativos dividido pelo passivo, né? Ativo de curto prazo. Ativo de curto prazo é recebíveis no curto prazo, dinheiro dividido pelas dívidas de curto prazo. Aí está maior do que 1. Não é o melhor dos mundos, mas não é uma empresa que vai falir daqui a um ano, essa daqui. Então já é algo mais interessante aí para comprar com preço sobre vendas barato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenha agregado esse vídeo. E eu pedi um favor aí para vocês curtirem, porque assim, sabe como é, né? Os haters aí, eles nunca esquecem de não curtir. Tem os caras, eu divulgo o vídeo lá, o investidor de sucesso divulga o vídeo. 10 segundos depois tem 3 dias curtidos. Os caras não gostam de você, cara. Os caras são cruéis. Então, se vocês puderem dar uma curtida aí, dar uma ajudada aí, que senão não dá muitos views se vocês não ajudarem, não. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.